Olá meus amigos, nosso canal do YouTube. Aqui é o Igor Recaps Movie e hoje estarei resumindo o filme Deadmine. Chega de enrolação e vamos ao resumo! Em uma das ilhas do arquipélago malaio, um grupo de piratas, tendo acabado de saquear um iate particular, está descansando após um ataque bem sucedido. Um dos bandidos vai se aliviar e encontra uma estranha máscara de ferro nos arbustos. Curioso, o homem investiga os arredores e tropeça em uma caverna. Enquanto explora, ele cai de repente por um buraco escondido no chão em uma rede de túneis subterrâneos. Algum tempo depois, um grupo de mercenários desembarca na ilha de Una Una para explorar um antigo bunker militar japonês da Segunda Guerra Mundial. O cliente da expedição é Warren Price, filho de um milionário que trouxe sua namorada, Suling. O sargento Papa Snake decide pregar uma peça em seus companheiros, assustando-os com um velho crânio encontrado nos arbustos. Price fica indignado com seu comportamento, pois o capitão Tino Prawa, o líder do grupo, garantiu a ele que seu povo era um verdadeiro profissional. O capitão é forçado a repreender o sargento. Logo, Price encontra o antigo bunker e se prepara para descer nele, mas Suling se recusa a segui-lo e promete esperar na superfície. Price corre para a entrada, sem saber que o ex-engenheiro militar Stanley, que se tornou um mercenário e se juntou à equipe do capitão Prawa sob as ordens do pai de Price, está zombando dele. Além de Stanley, a expedição inclui uma cientista japonesa chamada Ri, que acompanha Warren Price até o bunker. Lá dentro, eles encontram ossos deteriorados e armas enferrujadas. Ri tenta identificar um soldado que morreu há muitos anos, enquanto Price se diverte com um rifle velho, fingindo ser um atirador de elite. Enquanto isso, Stanley tenta fazer com que o capitão Prawa revele o que exatamente Price espera encontrar na ilha, mas Prawa não sabe de nada além de que seu trabalho é proteger o jovem. O engenheiro fica inquieto devido aos rumores sobre piratas, mas o capitão garante que seus homens podem lidar com eles. Após inspecionar o pequeno bunker, Price percebe que não é o que ele estava procurando e a equipe parte para explorar a ilha inteira. Logo, o grupo chega a uma pedreira, na extremidade da qual uma grande porta de ferro é visível. Price ordena que eles prossigam em direção a ela. Stanley explica que eles estão procurando por uma mina abandonada da era colonial que os japoneses reaproveitaram para suas necessidades. Mas primeiro, Stanley deve inspecionar a estrutura para a segurança. Ri se junta a ele, explicando que ela quer entender aquele período da história de seu país. Stanley afirma que um soldado não é simplesmente uma pessoa. Ele deve ser reprojetado para que um homem comum comece a matar sua própria espécie por dever e obediência. Um soldado, ele diz, é antes de tudo uma arma, e ele também já foi uma arma. Enquanto Stanley inspeciona o bunker, o capitão Prawa ordena que todos não se afastem muito, e ele prova estar certo. O grupo é atacado, os mercenários revidam, mas percebem que não podem lutar contra um inimigo numericamente superior e são forçados a se abrigar no bunker. Lá, eles ficam presos depois que um dos inimigos joga uma granada na mina, ferindo Ario e causando um desabamento. O jovem recebe ajuda, mas a saída está bloqueada e não há comunicação. Surge a questão de quem os atacou e por quê. Eles dirigem a pergunta a Price, e sob pressão, ele é forçado a admitir que uma expedição liderada pela empresa de seu pai descobriu um bunker semelhante em uma ilha perto de Sumatra alguns anos atrás. Mensagens codificadas foram encontradas lá, e Price, trabalhando com Ri, tentou decifrar. Ele especulou que elas se referiam ao ouro de Yamashita, que supostamente estava escondido em uma mina em uma das ilhas. Mas, além de Price e Ri, ninguém poderia saber sobre essa descoberta. Após discussões, Stanley sugere procurar outra saída, levando o grupo a descer para dentro da mina. Depois de vagar pelos túneis subterrâneos por algum tempo, eles encontram uma ponte de madeira que parece resistente. Mas quando o grupo pisa nele, luzes de repente se acendem, iluminando a bandeira militar japonesa do sol nascente, e uma música de propaganda começa a tocar pelo sistema de comunicação interna, assustando os exploradores. O grupo especula que ou alguém ainda está aqui embaixo, ou seus inimigos o seguiram, pois não há como um gerador operar por mais de 80 anos. Um consolo permanece. Isso indica a presença de uma segunda saída. Eles continuam explorando a base japonesa aparentemente abandonada, e logo encontram salas de armazenamento onde trajes de proteção são mantidos, que o capitão inicialmente confunde com pessoas. Fotografias retratando cenas de violência contra prisioneiros de guerra também são encontradas lá. Logo, a equipe localiza um centro de comunicações. Enquanto os outros o examinam, o sargento Snake de guarda percebe uma figura misteriosa em um traje de proteção e máscara de gás observando. No entanto, quando ele se vira, a figura desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto isso, Rei examina um mapa na parede e percebe que esta ilha era uma posição do exército japonês em 1945. Especificamente, ela foi ocupada pelas unidades de Yamashita. Stanley entende que não foi apenas o ouro que trouxe Price aqui e o incentiva a ser honesto, já que suas vidas agora estão interligadas. Algo está claramente errado com este lugar. Não é um bunker típico ou um cofre de banco. Além disso, as fotografias que encontraram são imagens médicas, contra a vontade de Price.
Ree revela que uma unidade médica secreta operava aqui, usando o bunker como um centro de pesquisa para estudar armas químicas e biológicas. Os japoneses fizeram experimentos em prisioneiros de guerra como cobaias. Os mercenários ficam indignados com o engano, pois foram contratados como guardas, não como combatentes. O grupo continua em frente, e conforme eles se movem pela mina, figuras em trajes de proteção os seguem silenciosamente, invisíveis. Logo, a equipe descobre uma sala que já foi usada como quartel. Ario é deitado nos restos de uma cama, após o que o capitão ordena que todos fiquem lá enquanto ele e o sargento procuram outra saída. Price protesta, temendo que o capitão encontre o ouro primeiro. No final, Ree, Stanley e o mercenário Joko ficam com o homem ferido, enquanto os outros vão embora com o capitão. Enquanto descansa, Ree se envolve com Stanley em uma conversa aberta. Ele compartilha que durante serviço no Afeganistão, ele entrou numa briga mesquinha e de repente percebeu que poderia matar qualquer pessoa, independentemente de sua culpa. Enquanto isso, o grupo do capitão descobre um quarto que já abrigou prisioneiros de guerra australianos. De volta ao quartel, o ferido Ario de repente ouve barulhos estranhos vindos debaixo da cama. Ele se levanta e vê o chão começando a se mover. Ele não tem tempo de pedir ajuda antes que uma criatura monstruosa o arraste para o subsolo. Joko corre atrás dele. Stanley e Ree também descem para o túnel, mas ficam um pouco atrás do mercenário. Joko ouve sons de movimento, mas não vê a estranha criatura mascarada fugindo pelo túnel. Ao mesmo tempo, Rei encontra o corpo de Ario em cima de uma pilha de ossos humanos. O jovem já está morto e nada pode ser feito por ele. De repente, eles são atacados. Enquanto isso, o grupo do capitão encontra registros médicos que descrevem em detalhes os experimentos conduzidos pelos japoneses no bunker. Jarras contendo partes de corpos humanos preservadas estão por perto. Ao mesmo tempo, Joko tropeça em uma câmara subterrânea cheia de restos humanos, incluindo o corpo grotescamente mutilado de um pirata. Ele mata uma das criaturas mascaradas, mas outras aparecem ao som do tiro. Perdendo seu rifle durante um ataque, ele luta corpo a corpo com um dos monstros. O mercenário mal consegue se defender, mas depois de ficar sem munição de pistola, ele é rapidamente morto pelas criaturas. Enquanto isso, Ree e Stanley são capturados por uma figura com uma máscara de gás. Um soldado japonês que se recusa a reconhecer que a guerra acabou. Stanley consegue desarmar o soldado. Quando eles removem sua máscara, eles descobrem um homem estranhamente alterado. Ree tenta explicar a realidade para ele, mas ele se recusa a acreditar nela. A mulher então mostra a ele um vídeo em seu iPad da rendição do Japão a bordo do SS Missouri, o que destrói o soldado. Acontece que originalmente havia 2 deles aqui, e seu camarada há muito tempo o instava a abandonar o posto e retornar à civilização. Mas ele o matou em vez disso. Enquanto isso, de repente, uma das criaturas ataca Price, o ferindo. O capitão atira no monstro, mas não tem efeito. A criatura avança sobre o capitão até que o sargento a mata com uma lança improvisada. Eles administram ajuda a Price, mas seu ferimento é sério. Ao mesmo tempo, o soldado japonês revela que por anos eles guardaram este lugar. Quando as comunicações foram cortadas, seu camarada quis ir embora e se render aos vencedores. Mas ele o matou em vez disso. Ele também explica que muitos prisioneiros foram transformados em monstros aqui. Enquanto isso, Price, recuperando a consciência, ajuda o capitão a examinar a estranha criatura e lê em sua máscara que ela pertencia a um australiano de 24 anos. Isso significa que era um prisioneiro de guerra. Mas como, depois de todos esses anos? O soldado japonês explica que o gás, com o qual a unidade 731 experimentou, deixou os prisioneiros loucos e os transformou em seres monstruosos, embora a intenção dos cientistas fosse criar super soldados. No entanto, este não foi seu experimento final. Eles aperfeiçoaram a fórmula e criaram sua obra-prima definitiva, os Guardiões do Império. Enquanto isso, enquanto o capitão inspeciona o laboratório, ele encontra um compartimento escondido, onde restos mortais mutantes estão crucificados nas paredes. Perto dali, seringas cheias de uma solução dourada estão espalhadas. O ouro, ao que parece, era a base dos experimentos. Price fica profundamente desapontado com o objetivo de Yamashita, enquanto o sargento ri dele. Ao mesmo tempo, o soldado japonês admite que há outra saída que leva à superfície, e ele está disposto a mostrá-la a eles. Reed não confia totalmente nele, mas eles não têm outra escolha. Enquanto isso, o capitão e o sargento tentam mais uma vez abrir as portas do laboratório, enquanto Price e Suling discutem sua situação. Percebendo que não podem sair de mãos vazias, a dupla rouba uma das seringas contendo a fórmula dourada, sabendo que ela poderia render uma fortuna como arma biológica no mercado negro. Naquele momento, as portas se abrem e os mercenários descobrem um santuário cheio de dezenas de criaturas vestidas com armaduras de samurai, soldados da Guarda Imperial Japonesa que foram injetados com o mesmo composto mutagênico, transformando-os em guardiões do Império.
Os monstros avançam imediatamente. Ele ordena que Price e Su-Ling corram, enquanto o sargento fica para trás, tentando segurar os guardas imperiais, embora ele esteja gravemente ferido no processo. O capitão e Price abrem uma grade de ventilação, e ele ordena que a dupla pule para baixo. Ele então retorna para ajudar o sargento, mas chega tarde demais, vendo-o morrer antes de alcançar Price e Su-Ling. Eles navegam pelos túneis subterrâneos e eventualmente tropeçam na caverna onde Joko foi morta. Lá, as criaturas os atacam, forçando o grupo a lutar com ossos afiados de seus predecessores caídos. Os três conseguem escapar e acidentalmente descobrem uma sala onde Stanley, Ree e o soldado japonês estão se abrigando. Os homens barricam o túnel, embora saibam que é apenas uma solução temporária. A condição de Price piora ainda mais, e as mulheres tentam ajudá-lo. O capitão luta com a perda de seus soldados, embora Stanley tente o confortar, o lembrando de que eles sabiam dos riscos deste trabalho. Ainda assim, ninguém poderia ter previsto o que eles enfrentariam aqui. Agora eles devem tentar encontrar uma saída. Enquanto os outros debatem seu próximo movimento, Su-Ling, tentando desesperadamente salvar Price, injeta nele a fórmula dourada que roubaram do laboratório. Naquele momento, os guardas imperiais atravessam o túnel, o grupo foge, mas o soldado japonês fica para trás para segurar os inimigos e se sacrifica. Enquanto isso, os guardas encontram os prisioneiros mutantes e removem suas máscaras, transformando-os em seus aliados. Os sobreviventes tentam desesperadamente escapar pelos túneis, mas a condição de Price piora e ele não consegue mais andar. Uma criatura os alcança e ataca Stanley, mas Ree vem em seu auxílio, esmagando a cabeça do monstro com uma pedra. Durante o caos, Su-Ling arrasta Price para uma sala e tranca a porta atrás dela, deixando o capitão, Stanley e Ree presos no corredor. Percebendo que a mulher não reabrirá a porta, os três fogem mais para dentro dos túneis, apenas para se encontrarem constantemente encontrando os guardas. Eles conseguem fechar a porta atrás deles, mas não têm força para segurar. O capitão ordena que Stanley e Ree se salvem, ficando para trás para enfrentar os guardas. Enquanto isso, Su-Ling arrasta Price em direção a uma saída, onde a luz do dia e as árvores já são visíveis. Nas profundezas da mina, as portas finalmente cedem e o capitão morre heroicamente, lutando até o último suspiro. Ree e Stanley caem na água. Naquele momento, Price sobe e Su-Ling, aliviada, acredita que ele se recuperou. Mas o homem renasceu sob os efeitos da fórmula e a mata. Ree e Stanley escapam da mina através de um sistema de túneis subaquáticos, mas os guardas imperiais os perseguem de perto. Apenas Ree consegue emergir dos túneis. Exausta, ela chega à costa, apenas para um guarda se levantar da água e agarrá-la pela garganta. Ele se vira para o lago, de onde mais guardas estão emergindo, então levanta sua espada acima dela. Um sólido filme de terror zumbi, a produção é bem executada, os monstros parecem impressionantes e os atores entregam performances decentes. A ideia de um soro alquímico baseado em ouro também é bem interessante. O final do filme, no entanto, não é seu ponto mais forte, pois deixa a resolução ambígua. Os guardas imperiais e zumbis escaparam para o mundo, mas o que acontece depois, isso continua sendo uma incógnita.